Pessoal, nossa aula de hoje é sobre o protestantismo, uma visão moderna, pelo professor Edmael Alves. Talvez depois dessa aula eu receba o título de Lutero, do maior protestante da história da Igreja Católica, porque essa aula tem uma visão notória de uma forma real, retratando a realidade. Para começar, eu gostaria de fazer uma assimilação rápida. O que tem a ver Roma, Igreja Católica e morte de Cristo? Qual é o ligamento que tem Roma, a Igreja Católica e a morte de Cristo? Então, vamos entender isso passo a passo. Martinho Lutero, o maior protestante da história da Igreja Católica, né? Esse é um conteúdo de história do 9º ano, mas que não é retratado desta maneira como eu estou colocando. Então, Lutero foi o protestante, né, que marcou a história da Igreja Católica contra os dogmas da Igreja. Então, vamos fazer essa assimilação. O que é que tem a ver Roma com a Igreja Católica e com a morte de Cristo? Em primeiro lugar, Roma é a sede, o berço da Igreja Católica. A Igreja Católica era onde se tinha como a Igreja de Cristo, porque foi a primeira igreja que nasceu, né? E no tempo do cristianismo, quando o cristianismo surgiu, já se tinha o Velho Testamento, que era doutrinado na igreja. E a igreja que a gente tinha era a Igreja Católica Romana, no berço de Roma. Então, nós temos aí essa. E quem mandava na igreja? Quem era o poder da igreja? Pôncio Pilatos era o prefeito de Roma. Hoje a gente conhece historicamente como o rei de Roma, mas ele era o que? O prefeito de Roma, que em todo caso era o poder maior de Roma, que foi quem ordenou que matasse a Cristo. Ou seja, a Igreja Católica, Pôncio Pilatos e Jesus Cristo. Então, quer dizer, o poder ordenado por Pôncio Pilatos, o rei de Roma, que em todo caso matou a Jesus Cristo. Vejamos as vestes dos romanos. Nós temos aqui Pôncio Pilatos. Veja a roupa de Pôncio Pilatos, que coisa engraçada. E veja a roupa do Papa. Nós temos uma semelhança crucial, uma semelhança que é a semelhança da veste romana, que é a conservação da forma como eles se vestiam. Mas hoje essa imagem é conservada pelo Papa, né? Nós temos aí a imagem de Pôncio Pilatos conservada na imagem do Papa. Ou seja, o poder, a hierarquia do poder de mandar crucificar a Cristo, e o poder de levar o nome de Cristo adiante depois da morte. Ou seja, aqui mata, ordena que mata, aqui depois de morto, o Cristo morto, nós vamos, já que nós o reconhecemos como o verdadeiro Cristo, agora nós vamos levar o nome dele adiante. Então nós temos uma contradição aí no poder da igreja. Pôncio Pilatos. Quem foi Pôncio Pilatos? Como eu falei, o prefeito da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. O juiz que, de acordo com a Bíblia, condenou a Jesus Cristo à morte na cruz, certo? Então aí nós temos justamente o ano em que Jesus Cristo estava na terra, né? Que é o ano 26 a 36 depois de Cristo. E onde é que entra a história da Igreja Católica como
culpada pela morte de Cristo. Onde é que entra Pôncio Pilatos na Bíblia? Entra lá em Lucas capítulo 13, versículo 1, onde diz: na mesma ocasião vieram alguns dar-lhe notícias dos galileus, cujo sangue Pilatos, Pilatos, misturava com os donos dos sacrifícios, e eles ofereciam. Vocês podem continuar lendo aí o capítulo 13, versículo 1, Lucas, né? Na Bíblia Sagrada, isto está na Bíblia Sagrada. Vocês podem continuar lendo aí, onde está colocado o fato em que a Igreja Católica realmente tem a culpa nessa participação da morte de Cristo, porque a Igreja Católica é Roma, é romano, não tem como você dizer que não é Roma. O nome da igreja já diz, é a Igreja Apostólica Romana, certo? Então aí você pode continuar lendo, aí está as provas bíblicas, né? Pode continuar lendo o capítulo inteiro, tá? Eu não vou ler só o primeiro versículo, onde fala aí na personagem de Pilatos, que é o Pôncio Pilatos, né? Judas Iscariotes, quem foi? Foi o traidor, o discípulo de Cristo. Com o que ele traiu? Com um beijo, nós já sabemos disso. É uma história bem esclarecida, né, pelos termos bíblicos. Mas esse beijo é um beijo que estava escrito nas antigas escrituras. Ou seja, a morte de Cristo haveria de acontecer de qualquer modo. Isto é uma realidade. Não haveria, ou Cristo morreria, ou não haveria a santificação. Não haveria como o Cristo ser santificado sem antes morrer. Então, esse beijo, propositalmente, significa a santificação de Cristo, certo? A visão da lei humana. Na visão da lei humana, nós temos duas visões, a visão divina e a visão da lei humana. Na visão da lei humana, ela diz que o catolicismo, a Igreja Católica, a lei humana ela é anticatólica. Por quê? Porque nela não existe o perdão dos pecados. Um juiz de direito não vai perdoar o pecado do Judas, por exemplo. Não perdoaria o pecado do Judas em mostrar a Cristo para que fosse crucificado. Não perdoaria também o pecado da Igreja Católica de matar Jesus Cristo pelo poder de Pôncio Pilatos. Mas, ao mesmo tempo, a lei humana, a visão da lei humana, ela é o quê? Ela impediria a santificação de Cristo, porque se ela não permitisse que Cristo fosse morto, não haveria a santificação de Cristo. Então, ela é uma lei anticatólica, porque ela não aceita o perdão do pecado, a lei do homem. Nós estamos falando da lei do homem. Ela não aceita o perdão do pecado, mas ela também é, ao mesmo tempo, uma lei que impediria a santificação de Cristo, porque o Judas não haveria de beijar a Cristo e nem o Pôncio Pilatos haveria de dar a ordem que Cristo fosse morto. E a lei divina? Qual é a visão da lei divina? A visão da lei divina, para a lei divina, Pôncio Pilatos não é réu, pois ele já foi perdoado pelo povo. Foi perdoado pelo povo, né, pela ordem que deu de matar a Jesus Cristo. Então, pela lei divina, Pilatos também não é um réu. Judas não é réu, pois Jesus Cristo tinha que morrer de qualquer modo, já que estava escrito no Velho Testamento que a morte do Cordeiro, que o Cordeiro haveria de descer à terra. Só que na terra ele teria que virar um santo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, não é falsa,
no ponto de vista divino. Ela não é falsa porque afirma as Escrituras que o Cristo haveria de se tornar santo, filho do homem. E para isto teria que passar pela morte. Então nós temos essas duas visões. A visão humana e a visão religiosa. Na visão humana, nós temos a Igreja Católica como uma consequência da morte de Cristo. A Igreja Católica como uma consequência da morte de Cristo podemos encontrar em Lucas capítulo 13, versículo 1. E também pelas ressalvas que temos no conteúdo do protestantismo, marcado pela imagem de Calvino, de Lutero, né? Então nós podemos chegar à conclusão que a Igreja Católica, no ponto de vista humanístico, é culpada, em sua instância, culpada pela morte de Jesus Cristo. Esse foi o assunto, o protestantismo, conteúdo do 9º ano, e espero encontrar vocês na próxima aula. Muito obrigado.